próxima quinta-feira, o Avaí entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil e o adversário é o FC Cascavel. Para conhecer mais sobre esse adversário, a gente conversou com o Luiz Carlos Cruz. Ele que é treinador, já treinou o Avaí, o Figueirense, além de outros clubes aqui de Santa Catarina e que atualmente treina o Cascavel CR, que é o outro clube da cidade, rival do FC Cascavel. Eles se enfrentaram recentemente e o Luiz Carlos Cruz vai trazer para a gente um pouco mais de como joga, como se comporta em campo e do que esperar desse confronto entre Avaí e FC Cascavel na ressacada. Ele também falou um pouco sobre futebol, pandemia, tá um papo bem legal. Confere aí. Professor Luiz Carlos Cruz, obrigado por receber a gente. O senhor assumiu o Cascavel CR, que é o outro clube da cidade, em março desse ano, não tem nenhum mês ainda. Qual que é a tua missão no clube e no que tu já podes projetar para esse time? Eu cheguei há 15 dias aqui. 15 dias, o time tinha uma parceria, essa parceria foi encerrada, o time perdeu 2 jogos e nós chegamos, eu parador físico, fomos jogar contra o Curitiba com 13 atletas. 13 atletas. Chegamos na quinta e no sábado estivemos contra o Curitiba com 13 atletas. Conseguimos fazer um jogo bom, perdemos 2-1, teve uma chuva muito grande, sábado para domingo. Mais 3 dias depois, nós conseguimos contratar mais 4, 5 jogadores. Pegamos o líder do campeonato, o Cascavel, que é o primo rico da cidade, nós somos o primo pobre. Tem uma bela estrutura, time que está crescendo muito nos últimos anos, modelo de jogo implantado, base da equipe, enfim. É um time que está em franco crescimento. E surpreendemos eles, vencemos até 40 e até 90 minutos do segundo tempo. E eles acabaram empatando com a gente 3-3, nós tivemos chance de fazer o 4-1 e 5-1. O Ricardo, goleiro, que eu tive a felicidade de lançar na Chapecoense contra o Inter na Copa do Brasil com 17 anos, fechou o gol. Quer dizer, um catarinense que eu lancei na Chapecoense salvou o Cascavel aqui contra nós. E o terceiro jogo perdemos lá para Azures, num jogo que tivemos muito mais posse de bola, muito mais chance criada, mas não fomos eficientes. E eles em 4 ataques fizeram gol e nós em 18 finalizações com bola na trave. Perdemos o jogo de 1-0. Então o desafio aqui é gigante, é grande e nós estamos tentando arrumar a casa. Certo. O senhor falou aí, né, do primo rico, primo pobre, enfim. Como que é esse clássico aí? A rivalidade é grande, assim, bem ao estilo Avaí e Figueirense? Ou ainda é uma rivalidade que está começando, já que os dois times são bastante jovens? O CCR é o time tradicional, né? Esse é o mais antigo. Cascavel Clube Recreativo é o mais antigo, esse é o tradicional. O Futebol Clube Cascavel surgiu depois, ele é muito jovem. Então essa rivalidade ainda ela é pequena, ela existe, mas com a pandemia, né? Aí não tivemos público, então a cidade pouco vivenciou o jogo. Mas a tendência dos dois é que o Futebol Clube Cascavel cresça, vá embora, que tem uma estrutura e trabalho financeiro, planejamento a médio e longo prazo, e o CCR, se não se manter esse ano, provavelmente é um time que deverá passar por sérias dificuldades na sequência do seu trabalho. Se manter na primeira divisão, aí respira, que cada ano que você joga na primeira divisão, você tem conta de TV, etc. E você consegue sobreviver. Mas é o CCR, o clube que eu treino, é o mais tradicional, mas com muito mais dificuldade financeira que o Futebol Clube Cascavel, que nesse aspecto está bem na frente. Sim, falando um pouco do Cascavel, né, do FC Cascavel, ele é um clube que está invicto aí no ano, ainda não perdeu, embora a invencibilidade esteve perto aí de acabar até no jogo com vocês. O que explica essa invencibilidade? É só bola ou tem algum fator externo, como o senhor já falou, por exemplo, a estrutura do clube, enfim, se manteve o elenco? Qual é o fator principal dessa invencibilidade do FC Cascavel? O principal é planejamento. Eles têm um planejamento estratégico já desde a fundação, que paulatinamente vem crescendo. Pra você ter ideia, eles têm 100 investidores que determinado um valor mensal, que se tornam acionistas. Então, fora de campo, eles têm uma estrutura muito bem sustentável, financeira, administrativa. Está conseguindo, através de centro de treinamento, investimento em categoria de base também, dar esse novo passo. Ele segue muito, o modelo da Chapecoense.
Eles querem ser, entre aspas, a Chapecoense do Paraná. Aliás, eles visitaram a Chapecoense e tiraram esse modelo para sua gestão aqui, que muito nos orgulha nós de Santa Catarina. Além disso, é uma base de uma equipe que vem sendo montada, mantida, e um modelo de jogo estabelecido. Então isso facilita. Quando eles pegaram o Figueirense, eu estava em Meia Praia, onde estou morando aí, e eu falei na rede social, e ninguém deu bola, que o Figueirense teria muita dificuldade para vencer eles aqui, e ninguém deu bola. E aconteceu o que eu previa. Não foi surpresa para mim, conhecendo eles, que eles venceram o Figueirense. Hoje eles estão muito na frente do Figueirense, não em história e em tradição, mas financeiramente, tecnicamente, em modelo de trabalho, de gestão, eles estão muito na frente do Figueirense. E agora vai enfrentar outro gigante, que é o Avaí. Só que o Avaí, ao contrário do Figueirense, está na frente do Figueirense. O Avaí está na frente do Figueirense nesse aspecto. Você falou da estrutura aí, né, do UFC Cascavel. Ela se compara a outros clubes grandes pelos quais o senhor passou aí pelo país? Eles hoje, no Paraná, pode ter certeza que eles têm uma das melhores estruturas. Eu vou te falar aqui do Paraná, que às vezes Santa Catarina as pessoas não acompanham tanto. O time que eu enfrentei quarta-feira, Azures, é outro time que tem uma baita estrutura, viu? Sem treinamento, investimento com uma empresa, capital estrangeiro. Então você tem já equipes, essas equipes vão sobreviver. Equipes como essas, Azures, FC Cascavel, é que vão sobreviver à pandemia, esse momento difícil da economia, porque tem sustentação financeira. Equipes que não têm isso, e você tem aí o Clube de Santa Catarina passando extrema dificuldade, porque não tem isso. Quem não tiver esse modelo, você pode ter certeza, ou vai fechar, ou vai quebrar nos próximos anos. Certo. Agora, para esse jogo aí, né, que foi 3-3 entre os dois times da cidade, aí, o Clássico do Veneno, o senhor deve ter estudado bastante aí esse time do UFC Cascavel. Tu podias adiantar pra gente quais os pontos fortes do time do UFC Cascavel, no caso? Obrigado pela pergunta, só dizendo que quando eu joguei com eles, eu mandei o áudio pro Jacaré. Eu tenho esse áudio guardado aqui, dizendo ele, Jacaré foi meu jogador no Avaí, fui eu que tive a sorte de lançá-lo junto com o Mina, Jorge, Ricardo, Derlei, meu Deus, aquela safra do Avaí que nós treinamos aí, foi vice-campeão estadual e que montei aquele time que nós iniciamos o profissional e me demitiram e acabou sendo vice-campeão com o Sérgio Lopes, Fernando Pavlovski. Mas quem iniciou o trabalho fui eu e o professor Ricardo, a minha comissão técnica, e o Nilson. Mandei pro Jacaré dizendo isso: olha, eu acabei de enfrentar eles, se vocês quiserem alguma informação, passe aí para sua comissão técnica, eu posso ajudar. Você é a primeira pessoa que me liga de Santa Catarina para pedir alguma informação sobre eles. Eu vou te resumir o que nós fizemos contra eles, que eu espero que chegue, já que eles não procuraram, que chegue a comissão técnica do Avaí, que vai ajudar eles. Tem uma jogada curta interessante que tem que ser neutralizada. Eles têm uma virada de jogo a partir do seu zagueiro, que é uma bola longa nas costas da defesa. Se você se der o luxo de ver os gols que eles fizeram contra nós, o 3-3 foi nessa bola. Arrematam muito de média e longa distância, um time que chuta muito de média e longa distância. Eu tomei um gol assim. Você veja, eu sabia e tentei neutralizar e tomei, porque é muito forte isso neles, certo? Eles têm um conjunto muito estabelecido. Então, um time que constrói o jogo a partir de diagonais. Ele faz muita inversão de jogo. Então, ele tem sempre um cara nas costas da tua defesa para fazer, a gente chama, antigamente chama facão. Hoje a modernidade se chama fazer a diagonal. Tem um jogo de apoio de saída de bola interessante, mas apresenta alguns aspectos que nós exploramos. E aí foi a chave de nós fazermos 3-1 e quase fazemos 4-1 e 5-1. Se você se dignar a buscar os melhores momentos, eu tenho um canal chamado Cruzando a Bola. É pessoal do Avaí, vocês querem, o jogo está lá inteiro, nós e eles, inteiro, para ser visto. Nós exploramos a defesa deles. A defesa joga rigorosamente em linha. Com 8 jogadores, eles se expõem demais. Eles são um time que roda muito. Então, ao se expor, o que eu propus? Eu propus um jogo de apoio e infiltração. Então, se tu vê os nossos gols, se você for ver lá, você vai ver que todos foram construídos assim, com tabela por dentro e entrada no meio da defesa, tabelando e infiltrando. Por quê? Porque eles permitem. Teve um gol mesmo, que o Hérito mete uma bola diagonal e um meia meu, o Lucim, entra entre o zagueiro e o lateral e faz o gol de cabeça. Então eu explorei muito isso. Quer dizer, eles é que empatam com a gente. Por pouco, a gente não vê se o jogo seria uma grande surpresa para todo mundo, que eles estão invictos, com 13 pontos e só perderam 2 pontos para nós. E nós estamos em penúltimo lugar com 1 ponto ganho. Beleza. E assim,
taticamente, como é que é o time deles? É um 4-4-2, um 4-3-3? 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 e na marcação viram 4-5-1. 4-5-1. E assim, individualmente, eles têm algum nome que o Avaí teria que ficar um pouco mais de olho aí? Olha, cara, eu gostei muito do conjunto deles, cara. Mas o centroavante que fez o gol na gente, fez 2 gols, é um matador. O nome agora, depois você pesquisa na internet aí. Opa, só complementando então a informação do professor Luiz Carlos Cruz, esse jogador que fez 2 gols no jogo é o Léo Itaperuna. É esse centroavante que ele se refere. E é ele. É um jogador interessante, finaliza bem. Tem as 2 laterais, uma bela jogada, então eu neutralizei as laterais também. Se você deixar os laterais dele jogar, tem muita qualidade de jogada ofensiva, mas em contrapartida te dá um espaço nas costas e eu soube explorar isso também, principalmente quando fizemos 3-1, eu coloquei velocidade, o quarto, quinto gol para fazer e não fizemos, aí não matamos o jogo e fomos castigados. É um time que tem no seu goleiro uma peça fundamental e para nós muito orgulho, que é o Ricardo, catarinense, que está num momento extraordinário. Então o Avaí vai enfrentar um grande, já conhece ele, que jogou no Figueirense aí, né? Jogou na Chapecoense. O Ricardo é um grande goleiro e volta a dizer, tem no seu atacante, que agora me fugiu o nome, seu grande jogador. Beleza. E assim, o senhor acompanha, né, muito também o futebol aqui de Santa Catarina e agora treinando aí no Paraná, acompanha o adversário, né, o UFC Cascavel. Tem favorito para esse confronto? O senhor acredita que o Avaí vai passar? Eu acredito que o Avaí é mais forte que o Figueirense. Então, se alguém me perguntasse, porque naquele dia que o Figueirense teria dificuldade, o Avaí vai ter dificuldade. Mas o Avaí é um time mais pronto que o Figueirense, né? É um time que tem uma base já do ano passado, é um time de Série B. Então ele tem a obrigação de ter mais. O que eu penso, que eu estou roubando o Avaí, é que Avaí o Claudinei vai botar. Se o Avaí botar um time mais jovem, de correria, eu não sei se é o mais interessante, porque o Cascavel gosta da correria. Eu botei contra eles um time a gente chama de dizer, time mais cascudo, time com mais experiência, que controlou mais o jogo. A gente não entrou na correria deles, neutralizou eles e tomou a iniciativa para jogar. Teve o controle da posse de bola. Se o Claudinei botar o time, que eu sei que está usando algumas vezes, no último jogo eu vi que venceu com a gurizada, e virar a correria, tudo pode acontecer. Penso que o Avaí, com o time mais cascudo, terá mais chance de eliminar o UFC Cascavel. Mas não espere moleza. E não vai ser surpresa se o UFC Cascavel eliminar o Avaí, porque tem um bom time. Para encerrar, o senhor logo no começo da pandemia, né, encabeçou um projeto de apoio aos clubes chamado Gol Salvador. Como é que está essa iniciativa? O senhor tem alguma novidade aí para falar sobre isso? Obrigado, que passado um ano eu estava certo em me preocupar com a pandemia, que nós temos crise de desemprego, fome, profissionais do futebol passando dificuldades, e isso está acontecendo cada vez mais, e eu não consegui transformar aquele projeto numa realidade, porque não tivemos apoio das entidades que deveriam apoiar, e nem dos profissionais de futebol. Poucas vozes do meu estado, ou de qualquer lugar do Brasil, apoiaram efetivamente o projeto, e ele acabou ficando no meio do caminho, e eu não tinha como, sem apoio de uma entidade, fazer ele funcionar. Não tinha. Que a ideia, você lembra, né? Era arrecadar fundos e dividir para quem? Para quem vive do futebol, principalmente os menos favorecidos, e tirar de quem ganha mais. Quem ganha mais, ajudar quem ganha menos. Quem está trabalhando, ajudar quem não está. Quando você lança um auxílio emergencial no país, como foi feito, você evitou a convulsão social. E aqui eu não estou defendendo o governo, pelo amor de Deus, o governo federal, que entendam bem, mas estou defendendo a ideia. Porque quando você dá financeiramente algo para as pessoas, você evita que daqui a pouco ela vá para a rua e haja convulsão social, invasão de supermercado, que as pessoas com fome. Você chegando na sua casa e seu filho com fome, você com fome, você entra num ritmo de loucura. E isso aconteceu no futebol. Nós estamos com muita gente sofrendo. O problema se agravou. E outra, você sabe que você é bem informado, que a conta da pandemia ainda não chegou. Ela ainda vem mais na frente. Muitos clubes vão quebrar. Muitos clubes vão fechar portas. Porque como é que nós vamos sobreviver se nós não temos renda, se os patrocínios estão sendo cortados, se o dinheiro de mídia, as TVs estão uma confusão? Então, aqueles times que fizeram o dever de casa, e se você me permite eu queria citar alguns, Fortaleza, Ceará, Nordeste, são exemplos de gestão, né, nesse momento de pandemia, sobrevivendo. Aqui no Sul, o Grêmio, que está vencendo, eu estou vendo aqui o jogo, é exemplo de gestão financeira, eu digo, né, para poder sobreviver e ainda revelar jogador e vender. E aí em Santa Catarina, quais clubes nós podemos citar como exemplo de gestão?
talvez, se eu falar bobagem me corrija, talvez os clubes novos que estão surgindo aí, talvez vindo da segunda divisão, que nem o Nações, que eu enfrentei na terceira, que me parece um clube que está vindo organizadinho, tentando se organizar, possa vir com uma nova ideia. Porque se não tiver gestão profissional e apoio financeiro, não há tradição que aguente. Olha o exemplo do Alvinegro de Estreito, que eu tive a honra de ser campeão como auxiliar e ter colocado numa Série B quando treinei em 2000 na Copa João Avelange. Então conheço bem Figueirense e Avaí, porque eu comecei minha carreira no Avaí. O Avaí me parece, à distância, um clube mais estável financeiramente. Me parece. Parece à distância que é um clube que tem uma gestão que se preocupa também com esse aspecto financeiro. Claro, mas o senhor chegou a apresentar esse projeto à CBF, alguma entidade, e eles... CBF, FIFA, eu recebi uma ligação na primeira semana de lançamento do projeto, direto à CBF. Direto. E ia se, né, apoiava e vamos fazer, mas na hora de vamos fazer, não vamos fazer, né? Então, isso foi triste. Ficou por isso. Isso. Gostamos da ideia, beleza, vamos lá. Tá, mas vamos fazer, vamos criar uma conta, vamos distribuir dinheiro, né? Vamos fazer a coisa funcionar. Porque a minha ideia era dar um salário mínimo para cada trabalhador do futebol. Entendeu, não? Isso era a ideia. Mínimo, né? Isso não é nada. Os milhões que giram em torno do futebol, você acha que a FIFA não podia ter destinado um valor para esse meu projeto? Olha, nós estamos mandando aí pro... Não era para mim, pelo amor de Deus, eu expressei mal. Não era para mim. Pro projeto Gol Salvador. O nome já dizia Gol Salvador, né? Mas tinha com a entidade abraçar. Não podia ser eles Carlos Cruz, e nem queria. Para não gerar margem, né? Eu não fiz o projeto para mim. Mesmo sendo eu também um trabalhador da bola. E que também fiquei desempregado durante esse período. E tive que me virar. Mas eu tenho uma situação familiar, né? Meus filhos já estão formados, minha esposa trabalha, que a gente consegue respirar. Mas quem não tem? Quem não conseguiu? Eu também formei um patrimônio de futebol que me permitiu, em algum tempo, se desfazer de alguma coisa para sobreviver nesse tempo de pandemia. Mas e quem não tem? E você sabe, que eu sei que você também é dessa linha, que uma das missões que nós temos na vida é, além de cuidar de si, do outro, né? Claro, com E certeza. a pandemia veio para mostrar isso, né? Que nós temos que aprender a cuidar mais de nós e dos outros. E nenhuma sociedade resiste, nenhuma sociedade, seja que regime for democrático, ditatorial, capitalista, liberal, se você não dividir renda, se você não atender os menos favorecidos. Nós estamos cada vez mais sugando mais de quem não tem e deixando à margem da sociedade. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil hoje. E no futebol, chega a 1 milhão, viu? É um número grande de desempregado. É grande. Pessoas que estão aí pedindo socorro. Tá certo. Esse professor Luiz Carlos Cruz, treinador, atual técnico do Cascavel CR, que é o outro time lá da cidade, rival do FC Cascavel, clube que o Avaí vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Professor Luiz Carlos, muito obrigado, viu, por ter atendido a gente. Um abraço, querido. Boa sorte ao Avaí, né? Boa sorte ao Avaí nessa empreitada, que eu sou catarinense, tem que torcer para o Avaí.